Avinu Sheba Shamayim, nosso Pai, Rei, Deus eterno de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós estamos à tua presença nesta noite, primeiro para consagrar ao Senhor este local, esse estudo, consagrar ao Senhor esse estudo da tua palavra que nós teremos agora. Senhor, nós cremos que este estudo da tua Torá, dos teus profetas, dos teus sagrados escritos, não são estudos apenas que beneficiam o nosso intelecto, mas são estudos que nos revelam o teu caráter, a tua pessoa, o teu coração é revelado através da tua palavra. Então queremos agora e pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, tire as escamas dos nossos olhos, tire os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir com os olhos e com os ouvidos do Espírito e ver com os olhos do Espírito, para que possamos entender a tua palavra, e este conhecimento vivo vai trazer vida a nós, vai trazer mudança, vai trazer transformação e vai trazer a verdade. Nós queremos permanecer na tua palavra, porque se permanecermos na tua palavra, somos verdadeiramente teus discípulos, e aí então a verdade será nos revelada e a verdade vai nos libertar. É a nossa oração em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Muito bom, pode se assentar então. Olha o título dessa ministração, deste estudo, na verdade, vai ser a importância de Israel para o retorno do Messias. Pessoal, por que eu escolhi esse texto? Quando Francisco manifestou o interesse em fazer um seminário aqui sobre a importância de Israel para a igreja, veio no meu coração de falar sobre esse tópico. Eu creio que nunca antes Israel enfrentou tamanho antissemitismo de fora e de dentro da igreja. É isso mesmo que você ouviu. Israel enfrenta uma certa oposição de dentro da igreja cristã. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, não é possível, como assim? Um cristão ama Israel, o cristão pode ser, há sim, graças a Deus, grupos que amam Israel, que oram por Israel, mas em sua maioria há sutilmente nos meios cristãos um certo antissemitismo de origem teológica, que começou lá no início da era cristã, lá com os pais da igreja católica, sobre a premissa de deicídio, quer dizer, os judeus, os assassinos de Cristo. Desenvolveu-se na cultura cristã, desenvolveu-se na igreja cristã, desenvolveu-se nos meios teológicos cristãos uma certa repulsa a Israel, uma certa repulsa aos judeus, culminando na expulsão de todo judeu crente do seio da igreja. O judeu crente, que era a maioria na igreja do primeiro século, aqueles judeus, aquelas dezenas de milhares que foram batizados só em Jerusalém, eram maioria na igreja. Quando Paulo ia a alguma cidade fora de Israel, ele ia primeiro onde? À sinagoga da cidade. E lá ele persuadia a judeus e gregos. Então havia muito judeu crente, pessoal, nos primeiros 200 anos da igreja. Mas depois que a coisa começou a se organizar, depois que Constantino decidiu oficializar o cristianismo como religião do império, esse judeu crente foi dado a ele uma opção. Ou você larga toda a tradição judaica e deixe de viver como judeu, ou você não é mais cristão. Então esses judeus crentes foram de um dia para o outro expulsos, considerados hereges. Inclusive, o termo herege na teologia cristã tem origem para definir aquilo que era judaico. Tudo que era judaico, tudo que tinha cheiro de judaísmo de Israel, foi taxado de hereses ou heresia, algo que está fora da fé cristã. E esse sentimento anti-Israel se traduziu como? Na repulsa dos cristãos em relação aos judeus, um aspecto. Na repulsa dos cristãos em relação a tradições judaicas, como exemplo, sábado, as regras alimentares e as celebrações, as festas de Deus. Simbolizou também uma repulsa à lei de Deus, a Moisés. Então, aquele sentimento anti-judaico, anti-Israel, se desenvolveu, amadureceu no mundo cristão, nessa forma de repulsa ao povo, às tradições e à lei. Tanto é que a gente faz uma brincadeira, né? Eu, quando vou dar alguns estudos sobre a lei de Deus, sobre a graça, lei e a graça, tem esse estudo.
No nosso site tem lá, a lei e a graça. A gente pergunta para as pessoas e a gente faz uma brincadeira. A gente fala, olha, me dê aí alguns antônimos, né? Me dê aí alguns contrários. Então a gente começa, alto, aí o pessoal responde baixo, né? Branco, preto, gordo, magro. Aí eu solto, lei. As pessoas imediatamente respondem sem pensar, graça. Desde quando o contrário de lei é graça? É natural as pessoas responderem falando graça. Como se o contrário de lei fosse graça. Quando o contrário de lei, segundo a Bíblia, é pecado. Contrário de lei é pecado, não é graça. Por que é natural? Por que as pessoas nem pensam para responder? Porque está plantado. Está plantado na nossa formação. Está plantado nos seminários onde estudamos. Está plantado nos comentaristas da Bíblia que você tem aí, que são boas pessoas, são comentários bons, mas em relação a Israel, houve uma divisão muito grande, houve uma repulsa muito grande. Nós tivemos no final de semana passado o nosso congresso anual lá em Belo Horizonte. Há 12 anos temos um congresso anual. E essa edição foi a maior de todas. Tivemos 840 pessoas lá em Belo Horizonte, de várias partes do Brasil. Chamamos o Rabino Shula, nós chamamos outros líderes internacionais. E nós estudamos sobre temas variados. O tema desse ano foi de geração a geração. Como manter a nossa família no caminho de Deus. E durante o evento me procurou um jornalista. Ele é fundador, criador daquele portal Guia-me, acho que é isso mesmo, guiame.com.br, é um portal de notícias gospel. Ele me procurou e falou, olha, eu já acompanho vocês há alguns anos, por favor, me dê aqui 15 minutos que eu quero te entrevistar, e essa entrevista vai na íntegra para o portal. Eu falei, claro. E sentei lá e achei que ele ia fazer perguntas sobre o evento, né? E ele chegou e sentou e falou assim, bom, posso gravar? Pode. Aí pôs o celular para gravar e falou assim, olha, você, em um dos seus estudos, afirmou que a igreja protestante ainda está ligada pelo cordão umbilical a Roma. Fale mais sobre isso. Ele já pegou uma coisa polêmica. Né? E realmente eu uso essa frase, mas dentro de um contexto. Né? Eu vou explicar e tal. Ele falou, fala sobre isso aí. E aí eu demonstrei, falei, sim. Em relação a Israel, em relação ao povo judeu, em relação à Torá, a lei de Deus, o mundo evangélico age muito parecido com o mundo católico. Em relação a Israel, não houve mudança com a reforma protestante do século XVI. Carregou-se o mesmo ódio aos judeus, carregou-se a mesma repulsa à lei de Deus. E aí expliquei ali naquela entrevista sobre isso. E todas as vezes que a gente apregou sobre a lei de Deus, que a gente dá estudos sobre a lei de Deus, é fato. Surgem pessoas ali comentando, escrevendo para a gente com um ódio, gente. Mas é um ódio. É um ódio. A gente ora, a gente prepara, a gente não fala nada contrário às Escrituras. A gente se baseia, a gente tem a preocupação de estar diante de Deus e dar estudo para o povo que não seja ensino errôneo. A gente baseia nos apóstolos. Eu falei com esse jornalista, eu falei, olha, eu não estou interessado em pregar judaísmo para a igreja, não. Eu não estou interessado em judaizar ninguém, não. Eu não sou judaizante. O que eu prego aí que as pessoas acusam de judaizante é ensino apostólico, que vocês não estudam. Que além de não estudar, ainda taxam de judaizante. Eu falei com ele, sabe como é que às vezes eu me sinto? A gente produz o material, a gente disponibiliza o material, e aí recebe comentários assim, ó, não vi e não gostei. É o que as pessoas escrevem. Com outras palavras, é o que escrevem. Não vi e não gostei. Eu fiz o estudo, né? A importância da Torá para o povo de Deus. E a gente vê o ódio que as pessoas comentam. Pessoal, eu falei com o Rabino Shula, se nós vivêssemos há 400 anos, já estaríamos queimados na fogueira da Inquisição. Porque é uma Inquisição velada, mas ainda é. Quem vocês judeus acham que são? Querem nos voltar para essa lei retrógrada e maldita de Moisés? Nós fomos libertos por Cristo. Cristo nos libertou da maldição da lei. Você não lê Gálatas, não? Você não lê o apóstolo Paulo, não? Gálatas neles, escreveu um lá. Eu não respondo, mas teve um sujeito lá que eu escrevi para ele assim, olha,
ou você está certo, e eu estou errado, e Paulo está errado, ou você está errado, e Paulo está certo, e eu estou certo. Porque falar que Paulo ensinou contra a lei de Deus, falar que Paulo ensinou contra Moisés, é transformar o apóstolo Paulo num esquizofrênico. Porque se Paulo em Romanos 7, em várias ocasiões, estou citando Romanos 7 porque vocês conhecem mais o texto de cor. Se Paulo em Romanos 7 fala que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Se ele fala no mesmo capítulo que o homem interior, seu espírito, tem prazer na lei de Deus. Se ele fala que a lei é boa porque ela define o pecado. Sem lei não há o quê? Pecado. Por que há necessidade de um Messias, de um Yeshua, um Jesus na sua vida? Para perdoar o seu pecado. Se a pessoa pregou que não tem lei, não tem pecado. Para que Jesus então? Para que Jesus se não existe mais pecado? Não há lei. Como que o mesmo Paulo pode falar que uma coisa é boa e depois em outra carta falar que a coisa é ruim, gente? Vocês entendem isso? Tem alguma coisa errada, alguém está ensinando errado. As pessoas não prestam atenção no apóstolo Paulo, não estudam o apóstolo Paulo, possuem óculos que embaçam o entendimento, já leem com preconceitos formados. Rabino Shulam leu aqui ontem, Efésios 2, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, e dos dois povos fez um só, judeus e não judeus. Aí o sujeito fala, está vendo aqui, ó, Cristo aboliu na sua carne a lei, a Torá, a lei de Deus, e fez dos dois povos um. Não, meu irmão. Como é que Paulo vai falar que Cristo aboliu a lei? E lá está aboliu, né? Aboliu na sua carne as leis dos mandamentos na forma de ordenança. Como é que Paulo vai escrever que Cristo aboliu a lei, se o próprio Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 17, fala que eu não vim abolir a lei aos profetas, eu vim torná-los plenos. Será que o discípulo ia escrever contra o mestre? Jesus fala uma coisa, Paulo vem e ensina outra? Gente, eu quero chamar a sua atenção para essa incoerência que está aí hoje, aí fora. E quero mostrar para você que esse sentimento de anti-lei, anti-judaísmo, anti-Israel, isso é demoníaco. Porque isso tem atrasado a vinda de Yeshua, o retorno de Yeshua, tem atrasado a igreja de entrar na sua plenitude, tem atrasado a igreja de combater o bom combate. Rabino Shulam disse ontem, a igreja cristã tem perdido a guerra. Pessoal, acorde, nós estamos perdendo a guerra. Em 15 anos a Europa toda será um continente islâmico, islamizado. Tem bairros em Paris, capital que nos deu os direitos universais do homem. Tem bairros em Paris, o qual eu, como judeu, não posso entrar. É isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos? Se a igreja não parar e ver onde caiu e voltar à prática das primeiras obras, nós vamos ter o nosso candeeiro removido pelo próprio Deus. Olha, crentes contra Israel, crentes contra a lei, crentes aversos à lei de Deus, crentes contra o Estado de Israel. Ah, eu não sou antissemita, não, eu sou antisionista. É a mesma coisa. Quem é antisionista é antissemita. Antisionismo é só a forma mais bonitinha de você falar, é a forma moderna de falar, politicamente correta de falar. Está entendendo? É a mesma coisa. Igrejas nos Estados Unidos, desculpa eu falar aqui, a igreja presbiteriana americana se unindo para declarar um boicote a produtos feitos em Israel. O que é isso, meu irmão? A igreja presbiteriana americana se unindo para declarar um boicote a tudo que é produzido em Israel. Às vezes dá vontade de perguntar, vocês servem a qual Deus?
o Deus da Bíblia. Não, vocês servem o Deus de Israel. Como é que vocês lutam para boicotar Israel se vocês servem ao Deus de Israel? Tem como servir ao Deus de Israel e odiar Israel? Tem como adorar o leão da tribo de Judá e odiar os de Judá? Para a igreja tem. Conseguiram fazer essa façanha. Não, pessoal. Israel é importante para a igreja. Os judeus são importantes para a igreja. Ah, mas eles não aceitaram a Jesus. Meu irmão, mesmo assim há uma importância. Sabe por que há uma importância? Porque a vinda, o retorno do rei, o retorno de Jesus, Yeshua, está vinculada a Israel. Yeshua disse em Mateus: olhai para a figueira. E olhar para as folhas dela, você vai saber se está próximo o verão. O que é verão em hebraico? Kites. O que é fim em hebraico? Fim, término. Ketz. Yeshua fez um jogo com as palavras em hebraico. Quer saber o fim? Quer saber quando o fim está próximo? Olhe para Israel. Olhe para as folhas. Olhe para o judeu. De acordo com a Bíblia, pessoal, eu vou projetar aqui agora. Será que Israel tem alguma importância para a igreja? Outro dia aqui do Espírito Santo, meu pai estava vindo de táxi lá do Jacaraípe aqui para Vitória, para pegar o avião. O taxista era crente, pentecostal, daquele, sabe, sapatinho de fogo. E o cara veio pregando para meu pai falou: ô meu irmão, eu também creio em Jesus. Ai, glória a Deus, não sei o que, esse é meu irmão e tal. Olha esse pregador aqui da minha igreja. Aí o cara colocou lá no rádio. E o pastor estava pregando, pastor até famoso aí, e falando sobre Israel. E aí o pastor dizia assim, meu pai me contou, eu falei: Mateus, o pastor começou a pregar até muito bem e tal, muito bom, comunicador e tal, eloquente. E aí ele falou assim: gente, cristãos que me ouvem, esse Israel que você vê aí lá no Oriente Médio, esses judeus que vocês veem aí voltando para lá, isso aí não tem nada a ver com sua fé, não. Nós não temos nada a ver com eles, não. Eles têm um papel a ser cumprido lá no fim. Porque eles rejeitaram ao nosso Deus, a Cristo. Deus vai tratar com eles de uma forma diferente lá no fim. Mas nós, a igreja, temos que ver Israel como uma nação qualquer. É um povo qualquer, é uma tribo, um povo. Será mesmo, pessoal? Será mesmo que esse ensino que está sendo feito aí fora, eu tenho certeza que mais gente aqui já ouviu coisas parecidas aí fora. Ah não, eu importo é com Israel espiritual. Esse Israel que está aí não me interessa não. Eu importo é com Israel espiritual. Aí criaram essa dicotomia, né? O que a Bíblia ensina? O que os apóstolos ensinam? Leia aqui comigo, olha. Romanos 3:1. Vou projetar para você. Está dando para ler, pessoal? Todo mundo está vendo? Olha aqui. É simples. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Ou seja, para que existe judeu até hoje? Qual é a vantagem de Israel? Olha o que o apóstolo Paulo responde, está em amarelo aí. Muita vantagem sobre todos os aspectos, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos são profetas, a palavra de Deus foi confiada aos judeus. Deus se revela ao mundo através da história de Israel. Deus se revela ao mundo através dos judeus. Não fui eu quem disse isso, foi Paulo. Muita vantagem sobre todos os aspectos. Ele disse todos. Depois no capítulo 9 de Romanos ele diz: eu mesmo desejaria ser anátema. Sabe o que é anátema? Sabe o que é anátema? Separado de Cristo, por amor aos meus irmãos compatriotas segundo a carne, não crentes em Yeshua. Paulo estava disposto a abrir mão da própria salvação, se isso fosse levar os seus irmãos judeus a conhecer o Messias. Eu desejo ser anátema, por amor a eles, que ainda não conhecem Jesus. Sabe por quê? Porque eles são israelitas, Romanos 9:4. Deles pertence a adoção. Olha isso.
deles é a adoção. Eles são filhos de Deus por escolha de Deus. Deles é o culto, deles é a lei, são as promessas, deles são as alianças, e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos nós. Qual é a vantagem do judeu? O apóstolo Paulo responde, olha, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e se o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se o fato de terem rejeitado a Cristo trouxe reconciliação para o mundo, qual será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Rabino Shula disse aqui, o que é vida dentre os mortos? O que você acha que é vida dentre os mortos? É o retorno do Messias. É um grande avivamento mundial. É uma grande... Pode ser muitas coisas, não é? Eu só sei que vai ser algo bom, não é? Vida dentre os mortos não é algo bom? Não é algo bom, positivo? Então você tem que aprender isso. É uma lei de proporcionalidade direta. Se o judeu rejeitou a Cristo por intermédio de Deus, né? Deus é que colocou escamas nos nossos olhos. Para que o judeu rejeitou lá atrás? Parte. Para a mensagem do evangelho ser levada às nações. Para você estar aqui hoje. Você só está aqui hoje assentado me ouvindo, porque Deus tampou os nossos olhos, pelo menos a liderança do nosso povo, e os nossos ouvidos, para que nós não entendêssemos a mensagem na época, para que você pudesse receber a mensagem do evangelho. Mas e agora? Deus vai nos deixar tampados para sempre? Não. Não. Vai chegar um dia em que Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos, como povo, que Ele vai tirar os tampões dos nossos ouvidos, como povo. E nessa época, Paulo quer que você pense, se rejeitando Cristo lá atrás foi bênção para o mundo, imagina quando nós aceitarmos a Cristo, o que vai acontecer? Vida dentre os mortos. Você entende, pessoal? A razão do antissemitismo, a razão do ódio a Israel, a razão da repulsa a tudo que é judaico, a razão de você ser perseguido muitas vezes na sua igreja pelo seu pastor, a razão de você ser chamado de judaizante, ser rejeitado, ser caçoado, as pessoas brincam com você, ó o judeu lá. Porque você estuda a Torá, porque você entende a beleza do Shabat. As pessoas não entendem que fazem isso por um espírito maligno, que tem por intermédio evitar, frear essa vida dentre os mortos que está profetizada lá em Isaías, lá em Amós, lá em Oséias, lá em Ezequiel. Essa vida dentre os mortos que Paulo profetiza citando Isaías está ligado à aceitação, à revelação de Yeshua ao seu povo judeu. Por isso que o diabo sempre quis destruir Israel. Ele sabe que a vinda e o retorno do Messias depende de Israel. Eu digo, quem me conhece sabe. Não existe escatologia, não existe estudo do fim dos tempos, não existe estudo do Apocalipse sem considerar Israel. É fato. É fato. Porque Israel, as coisas que estão para acontecer com Israel são ligadas ao final dos tempos. Mas a igreja quer estudar a escatologia, quer estudar Apocalipse, sem considerar Israel. Fica só preocupado com o templo. Quando é que vou construir o terceiro templo? Cadê o anticristo? Já existe o anticristo? Ele é judeu? Ele não é judeu? Ele vai sentar lá no templo? Esquece templo. Não, porque Daniel falou as 70 semanas, é a semana tal, vai dar tantos dias. Esquece um pouquinho Daniel. Quer estudar escatologia verdadeira? Daniel é importante que te dá a noção dos tempos. Mas quer estudar, para você saber o tempo que você está, quando é que Yeshua volta ou não? Estuda Isaías. Estuda Ezequiel. Eles falam da restauração de Israel, próximo ao fim. Quer saber se o verão está próximo? Quer saber se o fim está próximo? Olha para Israel. Fica o povo aí, fazendo novela. Fizeram uma novela aí de Apocalipse, eu nem assisti ainda. Mas fez os cristãos interessarem por isso, né? Eu falo, olha para Israel. Porque Yeshua pode voltar a qualquer momento, o anticristo já existe. Meu amigo, tá bom, cadê o Israel restaurado?
que deu a restauração de Israel, como os profetas apregou, que vai acontecer antes do retorno de Yeshua. Quer estudar o final dos tempos? Estude sobre Israel. Estude a restauração de Israel. Olha aqui, olha a importância do povo judeu, para você entender os tempos. Olha aqui, olha esse versículo aí comigo, de 2 Crônicas 7. Você já ouviu? Eu vou só ler para você então, acompanha aqui comigo. De noite apareceu Adonai a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Este lugar é o Monte Moriá, né? Lá em Jerusalém. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, em dias difíceis, em dias de tribulação, em dias de perseguição, em dias maus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, isso é fantástico. Em hebraico é Asher Nikrash Mi Aleihem, que significa aquele que tem o meu nome invocado sobre eles. O povo que tem o meu nome invocado sobre eles. Se esse povo se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu sei que o que está aqui em 2 Crônicas 7 é um princípio universal, funciona com qualquer povo de Deus. Se um povo que clama pelo nome de Deus, que é conhecido por servir a Deus, se une, se arrepende, ora, muda suas práticas, Deus ouve do céu, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Isso é uma realidade. Pode acontecer no Brasil, e olha que nós estamos precisando, hein? Olha que nós estamos precisando. Aconteceu com a Colômbia há 15 anos atrás. É uma realidade. Agora, nós não podemos tirar o texto do seu contexto original. Deus falou aqui para quem? Para judeus. E Deus falou aqui para o Monte Moriá, lá em Jerusalém. É algo específico. Se esse povo, lá em Jerusalém, se arrepender e clamar a Deus por salvação, Deus vai ouvir e vai sarar a terra. Potencialmente isso é uma bomba atômica, pessoal. E o diabo sabe disso. Por isso que tenta destruir o judeu, o povo que se chama pelo nome de Deus, e tirar o judeu de onde? De Israel. Não, lá é dos palestinos. O judeu ocupou aquela terra. Como assim ocupou, meu irmão? Essa terra são dos palestinos muçulmanos. Como assim, meu irmão? Quando os muçulmanos nem eram muçulmanos, quando Maomé nem existia ainda, já tinha judeu ali. Tem prova arqueológica disso? É fato. Olha a sua Bíblia. Esse verbo que diz aqui, quando o meu povo orar em hebraico é lehit palel. Sabe o que é lehit palel? Interceder. O povo judeu tem a missão de interceder pelo mundo. É um povo chamado para ser nação, um reino de sacerdotes, nação santa, Goi Kodesh, Mamlechet Kohanim, reino sacerdotal. Há uma missão sobre o povo judeu para abençoar a sua vida. Há um mistério de Deus que quando esse povo lá em Jerusalém clamar por salvação, Deus vai vir e vai sarar a terra. Que lugar é esse? Quando o meu povo, estarão abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar, e o meu nome vai estar perpetuamente nesse lugar. Que lugar? Vamos ver? Olha lá, você está dando para ver? Isso aqui é uma réplica do Monte Moriá nos dias de Salomão.
E a palavra Moriá é muito especial, pessoal. Lembra que Deus falou com Abraão, vai a Moriá sacrificar o teu único filho. Já era um local conhecido na época por revelação de Deus lá. Deus escolhe, manda Davi construir, Salomão construir o templo lá. Os rabinos falam que o mundo foi criado a partir de uma pedra desse monte. E esse nome Moriá, eu preciso que você entenda, Moriá é um nome muito especial, porque não é um nome próprio. Ele é uma sigla, ele é uma abreviação. Olha só, Moriá, está vendo ali o hebraico? Se você não está conseguindo ler o hebraico, tem que fazer o curso de hebraico. Ó. Moriá. De onde vem a palavra Moriá? Moriá é formado de 3 palavras. Makom, diga Makom. Makom significa lugar. Está vendo o M amarelo? Faz parte da palavra Moriá lá. M de Makom. Re, diga Re. Ver. Olha o R aí. Morri. Hebraico não tem vogal, né? Só consoante. E Iá. O que é Iá? É o nome de Deus. Moriá significa o quê? Lugar onde Deus é visto. E é visto até os dias de hoje. Quero ver uma pessoa visitar Israel e não ouvir falar de Deus. Quero ver uma pessoa visitar Israel e não ouvir falar sobre Yeshua. É. O local mostra Deus até os dias de hoje. Lembra que alguns fariseus viraram para Yeshua na sua entrada triunfal e disseram assim, ó, ô Yeshua, você não está sendo muito inteligente. Está esses seus discípulos aí, clamando você como rei, Hosana, Hosana, bendito seja o rei. Você não está entendendo que nós temos um rei que é César. Se os romanos começarem a implicar conosco, vai ter problema. Manda os seus discípulos se calarem. Qual foi a resposta de Yeshua? Tudo bem, posso até mandar, mas se eles se calarem, essas pedras aqui clamarão. Tentaram calar os discípulos de Yeshua, judeus lá em Israel. Tentaram calar o judeu em Israel. Tentaram expulsar os judeus de Israel. Sabe o que aconteceu? As pedras falam. As pedras estão clamando hoje. Não tem um lugar que você vai em Israel onde uma pedra não conta a história sobre o Filho de Deus. É impossível apagar o nome Yeshua, Jesus, de Israel hoje. Toda pedra, todo monte, toda rua, toda montanha conta a história do Filho de Deus. Mas vai chegar um momento que pedra não vai precisar falar, porque os verdadeiros filhos de Deus estarão lá clamando, Hosana, Hosana, ao Filho de Deus, a Yeshua. Não deixa pedra nenhuma clamar no seu lugar, não, meu irmão. Você tem essa obrigação. Hosana ao filho de Davi. Esse é um lugar onde Deus é visto. Lugar onde a manifestação do nome de Deus é vista. Dali para o mundo saiu a bênção. Dali para o mundo saiu o evangelho. Desse monte ali onde aconteceu o Pentecoste em Atos 2. Saiu a palavra, o poder para as nações. E desse monte aí, dentro em breve, vai sair a lei de Deus para abençoar as nações. Porque Isaías escreve no capítulo 2, versos 2 e 3, que as nações pegarão uma na mão das outras e vão dizer, vamos subir ao monte do Deus, da casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine as suas leis e andemos nos seus caminhos, porque de Sião sairá a Torá, a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vai ser daqui, pessoal. Vai ser daqui desse monte. Ele continua manifestando a glória de Deus. Agora eu quero que você entenda, um povo que se chama pelo meu nome, o que é isso? Ah, pode ser qualquer povo, sim, mas o texto foi dado aos judeus. O que é isso, pessoal? O que é isso, chamar pelo nome de Deus? Será que o judeu tem algo especial até mesmo no nome? Porque se o povo que se chama pelo nome clamar no lugar onde Deus escolheu, vai ter uma cura sobrenatural sobre a terra, pessoal. Uma manifestação da glória de Deus como você nunca viu antes na história. Olha o Monte Moriá hoje. Isso aqui foi há 2.700 anos. Olha aqui como é que está hoje. Porque deu tempo. Está vendo algum templo aí?
Tá, tem um templo aí. Qual o templo que está erguido lá? Um templo pagão, meu irmão. Construíram um templo pagão em cima onde era o nosso templo. Você não pode subir aqui em paz, não. Você não pode levar a Bíblia aqui em cima, não, o Rabino Shulman dizia hoje. O mais perto que a gente chega é aqui embaixo, ó. De um muro que nem fomos nós que construímos. Foi Herodes. E o povo que se chama pelo meu nome? O povo judeu é chamado por Deus de povo que se chama pelo meu nome. E há grande poder quando esse povo clama no lugar da habitação de Deus. Se esse povo clamar, aquela oração de arrependimento que Deus fala lá para Salomão em Crônicas 7. Se esse povo clamar nesse lugar, esta oração vai vir cura da parte de Deus. Vai vir vida dentre os mortos, pessoal. Nunca a igreja precisou tanto desse dia como agora. Nós precisamos desse poder. Nós precisamos dessa vida dentre os mortos. Nós precisamos dessa cura, pessoal. Nós precisamos desse reavivamento. Como é que é o nome de Deus em hebraico, você sabe? Olha aí, ó. São 4 consoantes. Yud, Rei, Vav, Rei. Tem aqui, ó. Aqui. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Afaim, Verev Chesed Veemet. נכון? עץ חיים היא, למה חזיק ינבע, ותומכיה מאושר. אדוני, יוד ה' ו' ה', tetragrama. Nome de Deus, ok? Nome de Deus. Como é que é a palavra judeu em hebraico? Ou Judá? De onde vem a palavra judeu? Você sabe? Olha aqui, ó. Opa. Está analisando aí? Compara o nome de Deus com a palavra judeu, Judá. Tem alguma coisa parecida? Tem, pessoal? Ô, pessoal, o nome de Deus está dentro da palavra judeu. A única diferença é uma letra, que é a letra Dalet, que é a letra D. De quê? D de Davi. O nome de Deus está dentro da palavra Judá, judeu. Por isso que Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O judeu carrega o nome de Deus sem entender e sem saber. Por isso que a responsabilidade é muito grande, porque onde nós vamos, nós carregamos conosco o nome de Deus. Se andamos no caminho de Deus, trazemos glória e honra ao nome de Deus. Mas se pecamos contra o nosso Deus, nós que carregamos o nome de Deus, trazemos o quê? Trazemos vergonha, trazemos opróbrio e trazemos consequências graves para o nosso povo, porque nós carregamos o nome de Deus. Olha, o povo que carrega o nome de Deus recebeu uma promessa de ser cheio do Espírito Santo. E esse encher do Espírito de Deus vai dar início a uma revelação corporativa sobre a identidade do Messias, seguido de um clamor nacional por sua vinda. Deixa eu falar uma coisa para você. O único povo na Bíblia que tem promessa de salvação é o povo judeu. E você deveria orar e trabalhar para que essa salvação se concretize. Porque essa salvação é só através de quem? Do filho de Davi, Yeshua. E a promessa que os judeus irão receber a revelação do Filho de Deus. Foi prometido pelos nossos profetas. Olha aqui comigo. Zacarias, capítulo 12, verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém,
derramarei o espírito de Hesed, de graça e de súplicas. Presta atenção nesse texto. Olharão para mim, o que diz no original. O original é, Verivito Elai, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Pessoal, foi profetizado que o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo judeu, espalhado ainda pelas nações, 6 milhões de judeus em Israel, 13 milhões de judeus ao redor do mundo, sem contar os judeus anusim, né? Que estima-se ser aí mais 20 milhões. Imagine. Mais 20 milhões. 33 milhões de judeus ainda fora de Israel. Você imagina quando esse povo, que se chama pelo nome de Deus, receber esse espírito de graça e súplica. É promessa. Aí nós vamos olhar para Deus. Nós vamos nos voltar para Deus. E vamos ver quem? Quem que nós vamos ver lá, do lado do trono de Deus, traspassado? Nós vamos ver Yeshua. Para nós vermos Yeshua, temos que nos voltar a Deus de novo. Israel está distante de Deus, meu irmão. Israel precisa se voltar para Deus. Há movimentos ortodoxos de rabinos sinceros ao redor do mundo, clamando, ensinando o judeu a estudar a Torá, ensinando o judeu a voltar a guardar a Torá, a estudar a Torá, em guardar os mandamentos. Por quê? Eles sabem que quando o judeu volta para Deus, essa profecia tem um início, tem um start, tem a ignição. E o que vai acontecer? Nós vamos nos voltar a Deus. Nós vamos olhar a Deus. E nós vamos vê-lo. E nós vamos ver as mãos. Nas mãos as chagas produzidas pelos romanos. Nós vamos ver. Nós vamos ver o Messias, o Rei dos judeus, em glória, à destra de Deus, com sua mão traspassada, estendida, para nos abençoar e nos perdoar os pecados. E nesse momento, dessa revelação nacional, porque isso aqui é uma promessa de revelação nacional. Esse é o dia que eu dou a minha vida para ver, pessoal. Porque eu tenho aqui o Rabino Shulam, tenho meu pai, tenho a minha vida. Nós, judeus discípulos de Yeshua, viemos antes da profecia. Nós viemos no espírito de Elias, no espírito de João Batista, para preparar o caminho, para que Deus se revele ao nosso povo, como se revelou a nós. Mas nós somos minoria. Eu costumo dizer que nós somos anomalias proféticas. Rabino Shulam até tem que ver cara de anomalia. Se você olha para ele assim, esse olho maior que o outro, é uma anomalia mesmo, mas profética, porque veio antes do tempo. Veio antes do tempo. Recebeu essa revelação e olhou para ele e viu a quem transpassou antes do tempo. Assim foi com meu pai, assim foi comigo. Agora pense você, se um Rabino Shulam, olha quantos outros judeus esse homem levou para Yeshua. Olha quantas igrejas e ministérios esse homem tem apregoado a Torá de Deus. Olha por todos os países do mundo que ele tem viajado e feito, levado o evangelho original. Um Rabino Shulam. Imagine quando 13 milhões de Rabino Shulams receberem a revelação do Messias. Aí, meu irmão, você vai ver um evangelho como nunca antes no mundo sendo pregado. Aí você vai ver Israel e a igreja juntos em Yeshua, apregoando o evangelho até os confins da terra. Aí sim, aí você vai ver. Pessoal, esse dia está para chegar. Eu trabalho para esse dia. Eu espero esse dia. Eu tenho dado a minha vida, assim, meu pai, Rabino Shulam, para esse dia, para a gente ver. E se eu não ver esse dia, tudo bem. Eu vou morrer em paz, porque
Vou falar uma palavra de Zacarias também para você. Zacarias 9. Eu sou prisioneiro dessa esperança. Está entendendo? Eu sou sim prisioneiro dessa esperança. Estou aprisionado por ela. Vivo minha vida por ela. Eu tenho certeza que vai acontecer. Mas o diabo tem tentado de todas as formas afastar o povo judeu deste que pode nos salvar. Todas as formas. Porque o diabo sabe o que muitos pastores não sabem. Que o segredo para o retorno de Yeshua está nessa revelação. Quem disse isso foi o próprio Yeshua. E eu vou mostrar para você. O próprio Yeshua declarou que só retornará à terra, só retornará a Jerusalém, quando for recebido com boas-vindas pelo seu próprio povo. Amém pelo Brasil, amém pela Coreia, amém pela América do Norte, mas ele só volta se ele for recebido com boas-vindas pelo seu próprio povo em Jerusalém. Você entende por que tanto antissemitismo? Você entende por que tanta aversão aos judeus? Você entende por que tanto ódio à lei de Deus? Quem é contra a lei de Deus é contra os judeus. Quem é o povo que pratica a lei de Deus no mundo? Os judeus. Quem odeia a Torá odeia Israel. Impeça os judeus de conhecerem a Cristo, você impedirá Cristo de retornar. Vocês entendem que quando fazem novelas, quando escrevem livros, quando dão estudo sobre Apocalipse, eu nunca vi ninguém falando disso. Essa é a chave. Ou Yeshua mentiu e ele pode voltar amanhã, ou Yeshua falou a verdade e só volta quando o seu povo receber como rei de novo. Você escolhe. Contemplando a Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o Messias viu o templo. Ele viu o esplendor da casa da santidade. E ele profetizou. Eu quero que você fique de pé agora, que você vai ler comigo as palavras de Yeshua. Você vai entender. Lá em Mateus 23, verso 37, é a palavra-chave para você descobrir quando Yeshua volta. Quer saber quando Jesus volta? Pode ser amanhã, vai ser em 2019, vai ser no jubileu, vai ser na festa dos tabernáculos, vai ser em 2037. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que foram enviados a ti. Quantas vezes eu que reuni os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E essa frase vai ser dita não em português. Essa frase que vai ser dita, que vai trazer Yeshua de volta ao mundo, vai ser dita em hebraico. Não vai ser em grego, não vai ser em inglês, não vai ser em aramaico, vai ser em hebraico. E você vai dizê-la comigo agora em hebraico. Vamos dizer? Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Que nós possamos ser arautos dessa verdade. Porque a cada dia que você clama Baruch Rabá Beshem Adonai, a cada dia que um judeu se torna um discípulo de Yeshua e clama Baruch Rabá Beshem Adonai, é uma hora mais próxima do retorno de Yeshua. É o tempo que se encurta para que ele retorne. Eu volto a dizer, e você plante no seu coração essa semente, a chave
para o reino milenar, a chave para o retorno de Yeshua está na nação de Israel, está na aceitação de Israel e na grande revelação que Deus vai dar ao seu povo, revelar o seu próprio filho. Olharão para mim a quem traspassaram, chorarão por ele como se chora por um unigênito. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yeshua, amém e amém. Muito obrigado.